você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Graça e paz
a todos os irmãos e irmãs da IAP em Santana, a todos aqueles que nos assistem nessa live, nesse momento de culto e de celebração ao nosso Deus. Nós pedimos a você, já desde o início dessa live, que você compartilhe essa nossa celebração, para que outras pessoas também tenham acesso ao culto a Deus, acesso à pregação da palavra de Deus e possam, juntamente conosco, louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não deixe de compartilhar essa live. Nós vamos iniciar esse culto no nome do Senhor Jesus Cristo e eu vou fazer a leitura de um texto da palavra de Deus, um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos estudando durante esse mês sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, já faz algum tempo que nós estamos expondo essa carta na nossa igreja e agora nós chegamos nos capítulos da carta de Paulo aos Coríntios, em que o apóstolo trata de questões relacionadas ao culto. Então nós iniciamos no último sábado uma série chamada Web 3.0, o culto segundo Deus. E nós estamos falando a respeito do culto. E hoje, no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu vou ler a partir do versículo 23 para a gente orar ao Senhor e darmos início a essa nossa celebração. Diz assim o texto da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar a Deus? Queria te convidar nesse momento, aí onde você está, ou sozinho, ou junto com a sua família, a conectar seus pensamentos a Deus nesse momento e pedir que Deus nos abençoe durante esse tempo que passaremos juntos nesse culto a Deus. Que realmente seja um período de edificação e de crescimento espiritual para todos nós. Oremos juntos no nome de Jesus. Senhor, nós estamos na Tua presença e nós Te glorificamos, meu Pai, por essa oportunidade que temos de ir até o Senhor em oração, de podermos falar contigo, por essa oportunidade que temos de iniciarmos esse culto de louvor e adoração ao Teu nome por meio dessa live, por meio deste espaço. Suplicamos, meu Deus, que seja um tempo de edificação, que seja um tempo abençoador, que seja um tempo de crescimento espiritual para todos nós, Senhor, para todos aqueles que assistem essa live, participam desse culto a Deus. No nome do Senhor Jesus nós oramos e apresentamos ao Senhor, Deus, a vida de todos os Teus filhos. Amém. Amém. Antes de nós irmos para o texto da palavra e refletirmos alguns momentos no capítulo 11 de 1 Coríntios, eu queria convidar você para que juntos nós louvássemos a Deus. Nós vamos ter um período agora de louvores. Algumas músicas serão entoadas e eu te convido aí, junto com a sua família, cantemos ao Senhor, louvemos ao nome daquele Deus que nos salvou e que nos comprou. Adoremos ao Senhor juntos. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver
isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que é de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Sim, há motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao seu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade, vida, nossa salvação. Sim, há motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao seu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança.
Pois bem, nós vamos, nesse momento, iniciar a nossa reflexão da Palavra de Deus. Conforme nós dissemos a princípio, nós estamos numa série da Carta de Paulo aos Coríntios, em que nós estamos falando sobre culto a Deus. Culto a Deus. Nós chegamos exatamente nos capítulos da carta em que Paulo vai tratar de questões relacionadas ao culto. Na última semana, nós iniciamos os sermões desta série, que tem como título Web 3.0, o culto segundo Deus, e nós falamos aqui da primeira parte do capítulo 11 de 1 aos Coríntios, que é exatamente uma parte onde o apóstolo Paulo ele trata do papel das mulheres. Se você acompanhou esse sermão, você viu as questões relacionadas aqui ao papel das mulheres, inclusive algumas questões que elas podem participar, né, no culto público. Paulo tratou de algumas questões aqui bem interessantes no início do capítulo 11, e se você, inclusive, não assistiu essa mensagem, a gente desafia você a acessar o link desse sermão da última semana para assistir também a esse conteúdo. Hoje nós vamos continuar a exposição do capítulo 11 da Carta de Paulo aos Coríntios, e ele trata de uma outra questão relacionada à reunião, à celebração do povo de Deus, ao culto, a quando os irmãos se reúnem para cultuar e para celebrar o Senhor. Especialmente nessa parte final do capítulo 11, que vai do versículo 17 até o versículo 34, Paulo trata de uma celebração que é muito comum entre os cristãos. Todos os cristãos participam dessa celebração, que é a ceia do Senhor. Dentro do culto cristão existe esse momento para a gente celebrar a ceia do Senhor. E de tempos em tempos os cristãos se reúnem para celebrar o nome do Senhor Jesus por meio da celebração da ceia do Senhor. Então, nesse trecho aqui, Paulo traz algumas informações extremamente importantes, extremamente relevantes sobre a ceia do Senhor, que vale a pena nós gastarmos um tempo para pensar sobre elas. Confesso para os irmãos que é diferente falar sobre a ceia do Senhor nesse período de isolamento, né? Porque uma das questões ligadas à ceia do Senhor também tem a ver com a comunhão do corpo de Cristo, e nós estamos de alguma maneira separados. Se estivéssemos em condições normais, talvez nesse dia, nesse culto agora, já que falaríamos sobre esse texto relacionado à ceia do Senhor, muito provavelmente nós celebraríamos a ceia do Senhor todos juntos na nossa comunidade. Isso não é possível por hora, mas ainda assim nós vamos refletir sobre esse trecho da Escritura Sagrada que trata sobre a ceia do Senhor, para a gente verificar algumas questões importantes que o apóstolo Paulo traz para a gente aqui a respeito desse tema, a respeito da ceia do Senhor. Pois bem, são pelo menos três questões que eu queria abordar à luz de 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 aqui até o final do capítulo. Primeiro, Paulo faz uma repreensão aos irmãos da igreja de Corinto, uma repreensão relacionada à ceia do Senhor. E se nós pudéssemos resumir essa repreensão de Paulo em uma frase, seria: cuidado para não transformarem a ceia do Senhor em mero ritualismo. Cuidado para não transformarem a ceia do Senhor num ritual sem sentido, vazio, desprovido de significado, um ritual que é celebrado, mas que não está conectado com a essência, a razão pela qual ele deveria ser celebrado. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles estavam celebrando a ceia, eles estavam participando dos elementos, mas essa celebração para aqueles cristãos, infelizmente para muitos deles, havia se tornado um mero ritual e estava desprovido de valor espiritual, desprovido da bênção de Deus, a maneira pela qual eles estavam celebrando a ceia do Senhor. Por isso Paulo faz uma repreensão
a essa igreja. Eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Paulo diz assim, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Veja, irmãos, que fala é essa do apóstolo Paulo? O apóstolo está dizendo que os cristãos, quando eles se reúnem para celebrar a ceia do Senhor, eles estão se juntando para pior. Veja que coisa terrível. É um ajuntamento do povo de Deus, um ajuntamento de cristãos que, ao invés de trazer edificação, está trazendo, na verdade, destruição, juízo e julgamento. Paulo diz que eles estão se reunindo não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. O que está acontecendo na igreja de Corinto? Se você se lembrar de outros sermões, de outras temporadas dessa série, nós já falamos que a igreja de Corinto era uma igreja que era dos problemas que ela estava enfrentando, era que era uma igreja que tinha muito partido, muitas divisões. Tinha o grupo de Apolo, o grupo de Paulo, o grupo de Pedro. Então havia divisões e panelinhas na igreja de Corinto. Havia culto à personalidade na igreja de Corinto. E obviamente essas panelinhas elas estão continuando a atuar também nas celebrações da ceia do Senhor. Na igreja de Corinto, e aliás, na maioria das igrejas cristãs primitivas, quando eles iam celebrar a ceia do Senhor, antes da ceia do Senhor, eles tinham uma outra festa chamada Festa do Amor, ou Festa do Ágape. Os cristãos se reuniam para compartilhar uma refeição. Era como se fosse uma junta panela, né? Cada cristão trazia de sua casa algum tipo de alimento, e os cristãos reuniam esses alimentos e todos partilhavam e participavam dessa refeição comunitária. Era a festa do amor para estreitar os laços entre os cristãos. E aí, depois de participarem dessa refeição, é que os cristãos iam, propriamente dito, para a celebração da ceia do Senhor. Então, havia a festa do ágape na maioria das igrejas cristãs da época, inclusive na igreja de Corinto. E aí era natural, essa festa do amor era uma oportunidade, inclusive, para os cristãos mais ricos trazerem mantimentos e poder compartilhar desse mantimento que eles tinham em abundância nas suas casas com os irmãos mais pobres, que de repente não tinham condições de ter acesso àquele tipo de alimento. Então era uma oportunidade, inclusive, para os cristãos mais ricos demonstrarem generosidade e servir os irmãos mais pobres. Mas o que está acontecendo especificamente na igreja de Corinto? Os irmãos mais ricos até têm trazido esses alimentos para a igreja, até têm trazido de maneira farta, muita comida para a igreja e para essa festa do amor que antecede a ceia do Senhor. O problema é que, como eles estão divididos em panelinha, então chega na hora de comemorar e de celebrar a festa do amor, a festa do ágape, a festa que deveria aproximar e unir os cristãos de maneira geral, ela está sendo motivo de separação, porque as panelinhas estão dividindo as refeições entre elas. E os irmãos estão comendo aquilo que estão trazendo no meio da sua panelinha, do seu grupinho, e deixando outras pessoas sem acesso aos alimentos. Paulo chega a dizer aqui no texto que tem gente que come e alguns passam fome na ceia do Senhor. Tem gente que está passando fome. Muito provavelmente os cristãos mais pobres, que chegavam depois, às vezes tinham jornadas diárias de trabalho maior do que a dos
dos irmãos mais ricos, e aí por algumas razões chegavam depois, né, a celebração da festa do amor já havia começado, e aí quando ele chegava não tinha mais alimento para esses cristãos participarem dessa celebração, da festa do amor, da festa do ágape. Então alguns comiam demais, outros comiam de menos. Tem alguns historiadores que chegam a dizer que essa talvez era a melhor refeição que alguns cristãos pobres tinham na semana ou nesse período em que a festa do amor era realizada. Infelizmente isso está acontecendo na igreja de Corinto. O negócio está tão sério, irmãos, que Paulo chega a dizer, isso aqui não é de maneira metafórica, é literal mesmo. Paulo diz que há quem passa fome e há quem se embriague. Os cristãos, existem muitos cristãos ricos, esbanjadores, que estão se embriagando na ceia do Senhor, estão enchendo a cara na ceia do Senhor. E aí por isso Paulo diz, eu não vos louvo. E é por isso que Paulo afirma de maneira categórica no versículo 20, quando vocês estão reunidos no mesmo lugar, mas não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Vocês até estão reunidos para celebrar a ceia, até estão reunidos como igreja para participar da ceia, mas não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Porque cada um só está pensando em si mesmo. Cada um só está pensando em satisfazer os seus desejos. Vocês não estão com um olhar de generosidade, inclusive, para o próximo. A verdadeira comunhão não está sendo demonstrada. Infelizmente, para esses cristãos, a celebração da ceia do Senhor virou mero ritual. Eles estão reunidos, tem comida, mas falta comunhão. Tem pão, mas não tem comunhão. Não necessariamente porque eles estavam dividindo a refeição, significava, nesse caso aqui, que eles estavam de fato vivendo em comunhão e dividindo a vida comum. Infelizmente, na igreja de Corinto, esses cristãos estavam pecando nesse sentido, porque transformaram essa celebração da ceia do Senhor, transformaram esse momento de ajuntamento, de culto a Deus, num momento em que cada um cuida de realizar apenas os seus próprios desejos. Essa celebração virou um mero ritual. E aí, nesse sentido, Paulo deixa essa repreensão para eles, para não transformar a ceia do Senhor num mero ritual. E penso que essa repreensão de Paulo é uma repreensão que todos nós devemos levar a sério, para nós não transformarmos também esse momento de ajuntamento, quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, em mero ritual vazio e desprovido de significado. Um ritual em que a gente não reflete nos significados dele, um ritual em que de fato a gente não está reunido como corpo e pensando e se preocupando com o outro. Isso pode acontecer com a ceia do Senhor, como pode acontecer com qualquer culto que a gente presta a Deus na igreja, com qualquer momento de celebração comunitária na igreja. A gente pode, se não tomar cuidado, transformar esses momentos de ajuntamento em meros rituais vazios e desprovidos de significado. Quando a gente não leva a sério os propósitos pelos quais Deus estabeleceu aquele ajuntamento, os propósitos pelos quais nós estamos reunidos como povo e como igreja. Então deve ter sido muito duro para Paulo, difícil para Paulo dizer para aqueles cristãos, eu não vos louvo. A reunião de vocês traz mais tristeza e destruição do que edificação. Vocês não estão se reunindo para melhor. Mas é uma repreensão que a gente tem que levar a sério e pensar também, no nosso caso, se a gente não está transformando as nossas celebrações, os nossos encontros em meros rituais, ou se estamos levando a sério a razão pela qual nós nos reunimos como povo de Deus, como igreja. Bom, além da repreensão, uma segunda questão eu queria compartilhar com os irmãos, à luz daquilo que Paulo apresenta nesse texto aqui, está relacionada ao significado da ceia do Senhor. Então, primeiro, Paulo apresentou uma repreensão, e nessa repreensão ele pede para que os irmãos não transformem a ceia num mero ritual. E depois, na sequência, Paulo apresenta o significado da ceia do Senhor. Ele vai dizer para os cristãos por que a ceia foi estabelecida. E se a gente pudesse resumir também numa frase, a ceia do Senhor é uma cerimônia, é um momento de ajuntamento do povo de Deus, onde nós proclamamos de maneira pública a morte do Senhor Jesus Cristo. É um memorial público do que Jesus fez por nós na cruz. Veja o que Paulo diz. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim.
por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então perceba, a ceia do Senhor, ela não foi estabelecida por Paulo, não foi Paulo quem instituiu a ceia. Paulo diz que está orientando os cristãos a respeito da ceia, que foi instituída pelo próprio Senhor. Paulo só está fazendo, está ordenando e orientando à luz daquilo que o próprio Senhor Jesus estabeleceu, porque foi o próprio Senhor Jesus quem estabeleceu essa cerimônia e pediu para que os cristãos se reunissem para celebrar a ceia do Senhor. E Jesus, quando fez isso, ele pediu para que os cristãos, durante essa celebração, participassem de 2 elementos. Jesus usou 2 elementos para que esses elementos estivessem presentes nessa celebração, que é o pão e o vinho. Ambos os elementos estabelecidos e apresentados por Jesus, ambos os emblemas apresentados por Jesus, eles lembram da morte de Jesus. São representação daquilo que Cristo fez por nós. O pão, o corpo de Jesus partido por nós. O vinho, o sangue de Jesus derramado por nós. O sangue da nova aliança que foi estabelecida naquela cruz. Então os 2 elementos servem para lembrar para a gente do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando a gente participa da ceia do Senhor, nós, de alguma maneira, estamos rememorando, trazendo de novo à memória o evento da cruz, o evento do Calvário, aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Estamos trazendo à memória o corpo de Jesus sendo moído por conta das nossas transgressões, o sangue de Jesus sendo derramado para perdão dos nossos pecados. Então a gente traz isso à memória quando a gente participa da celebração da ceia do Senhor. E Jesus disse que a celebração da ceia do Senhor é um memorial. Façam isso em memória de mim. Em memória de mim. Ele usa aqui uma palavra, a palavra que aparece nesse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 11, é a palavra anamnesis, essa palavra para em memória. Veja que a sonorização dessa palavra se parece com uma palavra nossa em português, que é a palavra amnésia. Então a anamnésia é o contrário de amnésia. Jesus quer que a gente celebre a ceia, e ele instituiu essa cerimônia exatamente para que nós não nos tornemos amnésicos, para que a gente se lembre de tempos em tempos daquilo que Ele fez por nós na cruz. Então, de tempos em tempos, o Senhor Jesus quer que a sua comunidade de discípulos, a igreja, pare para trazer à memória aquilo que Ele fez na cruz do Calvário e para dar graças a Deus em razão do que aconteceu na cruz do Calvário. É exatamente isso que o texto diz. Ele tomou o pão e tendo dado graças. Ele tomou o vinho e tendo dado graças. Essa expressão, e tendo dado graças, que aparece aqui nesse texto, é uma expressão que está ligada com uma palavra em português, eucaristia. O que é eucaristia? Eucaristia é gratidão. Eucaristia diz respeito a dar graças. Então nós nos reunimos para agradecer. A gente toma o pão e dá graças. Nós louvamos a Deus na celebração da ceia do Senhor, porque o corpo de Jesus foi partido e moído por nós. Nós tomamos o cálice e damos graças e agradecemos a Deus, porque o sangue de Jesus foi derramado por nós. É por isso que com esse espírito que a gente celebra a ceia do Senhor. E aí, por fim, Paulo diz aqui: todas as vezes que vocês fazem isso, vocês anunciam a morte do Senhor. A palavra anunciar, que aparece nesse texto aqui, diz respeito a fazer uma proclamação pública, fazer uma declaração pública. Então, todas as vezes que a gente participa, porque como igreja a gente se reúne e participa dessa celebração, nós estamos proclamando publicamente, para quem quiser ouvir, que Jesus morreu por nós, que a cruz é uma verdade, que Jesus de fato derramou o seu sangue para o perdão dos pecados. E Jesus quer que a gente faça isso até que Ele venha, até Jesus voltar segunda vez. Nós nos reuniremos de tempos em tempos para proclamar publicamente por meio dessa celebração que Jesus Cristo morreu por nós, que Jesus Cristo morreu por nós. Então, todas as vezes que você for celebrar a ceia do Senhor, não se esqueça disso. Nós estamos proclamando a morte de Jesus. Quando você for participar
da ceia do Senhor, e a gente começa a falar da ceia e se lembra com saudade dessa celebração, e esperamos em Cristo Jesus que logo a gente possa celebrar a ceia do Senhor. Quando a gente for celebrar esse momento e participar dessa celebração, que a gente traga de fato a memória que Cristo fez por nós, e que o nosso coração se encha de gratidão em razão do corpo de Jesus partido, em razão do sangue derramado. Paulo lembrou desse precioso significado, que a gente faça isso, que a gente proclame publicamente a morte de Jesus, por meio dessa celebração, até que o Senhor Jesus Cristo venha. Fazer isso é importante para a nossa fé, é importante para a caminhada cristã, trazer a memória que Cristo fez por nós, dá ânimo para a gente, fortalece, nos firma para a gente poder continuar caminhando e fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Aqui eu faço apenas antes de passar para a terceira questão, só para deixar claro a nossa visão teológica a respeito da ceia do Senhor. Tem muita gente que acha que a ceia do Senhor, ela, quando as pessoas participam, quando se pegam ali os emblemas, o pão e o vinho, e se faz aquela oração diante dos emblemas, que esses emblemas se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Nós não acreditamos nisso. Essa visão teológica é chamada de transubstanciação. Existem aqueles que dizem que quando a gente pega o pão e o vinho e a gente ora, esses elementos passam a conter partes do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não são o corpo e o sangue, mas eles passam a conter elementos do corpo e do sangue. E essa visão se chama consubstanciação. E nós também não acreditamos nessa visão. Existem aqueles que dizem que quando estamos diante dos elementos e fazemos a oração, eles nem se tornam o corpo e nem possuem elementos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, mas que Jesus está presente espiritualmente nos elementos. Essa é a chamada presença mística, que ensina que no dia da celebração da ceia do Senhor, a presença de Jesus ela é mais real na vida das pessoas, porque ele está presente espiritualmente nos elementos. Os elementos não contêm partes do corpo e do sangue, mas Jesus está espiritualmente presente nos elementos. Então nós não acreditamos em nenhuma dessas visões. Para nós a ceia é um memorial do corpo e do sangue de Jesus. É um memorial do que Cristo fez por nós. No início da celebração, nós temos ali pão e vinho. Depois da oração, nós continuamos tendo pão e vinho. E quando termina a ceia, nós continuamos tendo pão e vinho. Esses elementos servem tão somente no momento da celebração para nos lembrar, para nos rememorar, para fazer a gente refletir e pensar naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E quando a gente faz isso, essa celebração cumpriu de fato o seu propósito e terá efeito sobre nós de alguma maneira. Então, destacado isso, deixa eu então ir para a terceira questão apresentada pelo apóstolo Paulo nesse trecho aqui do 1 Coríntios capítulo 11. Então Paulo já fez uma repreensão, cuidado para não transformar a ceia no ritual. Paulo já apresentou o significado, é a celebração que a gente proclama publicamente a morte de Jesus. E por fim, Paulo fala sobre alguns perigos ligados à ceia do Senhor quando ela é celebrada de maneira equivocada. E aí, se a gente pudesse resumir também numa frase esse último trecho aqui, que vai do versículo 27 até o 34, o perigo é: cuidado para vocês não se reunirem para juízo. Cuidado para que o culto de vocês não seja um culto para juízo. Quando é que a gente se reúne para juízo? Quando a gente come e bebe o corpo de Cristo de maneira indigna. Veja o que Paulo diz aqui no versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer e beber indignamente o corpo do Senhor Jesus Cristo. É fazer isso sem refletir no que significa participar dessa celebração. De alguma maneira, a resposta a essa pergunta está ligada com uma segunda questão que Paulo apresenta aqui, que faz com que a gente participe transforme a ceia do Senhor numa celebração para juízo. E Paulo vai dizer na sequência: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque muitos entre vocês estão fracos e doentes, e não poucos dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos
condenados com o mundo. Então, os cristãos de Corinto, eles estão comendo e bebendo o corpo e o sangue de Jesus de maneira indigna, porque eles estão fazendo isso sem discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente discerne o corpo do Senhor Jesus, quando a gente vai para essa celebração, com consciência, a gente vai com clareza do que participar da ceia do Senhor significa. Então, quando Paulo nos convida aqui para o exame, para a gente comer de maneira digna, é assim, eu examino a mim mesmo, eu reconheço a minha indignidade, e aí, reconhecendo a minha indignidade, eu estou apto para participar do corpo do Senhor de maneira digna. Quando Paulo fala para não comer de maneira indigna, ele não está querendo dizer também que, ele não está com isso, dizendo que os cristãos precisam ser perfeitos para participar da ceia do Senhor. Absolutamente não é essa a ideia. Ninguém tem que ser perfeito para participar dessa celebração. Apenas a gente reconhece a nossa indignidade, a gente reconhece o que a ceia do Senhor significa, a gente reconhece o que Jesus Cristo fez por nós, a gente agradece a Deus pelo que Jesus Cristo fez por nós. Isso é ir para a ceia do Senhor de maneira consciente. Isso é discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo. Discernir o corpo aqui pode significar discernir o corpo de Jesus mesmo, o corpo físico de Jesus que foi entregue, que foi moído por nós, que foi espancado por nós, que derramou sangue por nós. Então a gente vai para essa celebração com essa consciência, que é uma celebração importante, que não é uma celebração que a gente participa de maneira leviana, que a gente não está simplesmente comendo um pedaço de pão e tomando um gole do suco de uva, como se fosse simplesmente mais uma refeição comum que a gente faz no nosso dia a dia. Não, porque tem significados espirituais muito importantes relacionados à ceia do Senhor. Então a gente precisa ter essa consciência que nós estamos indo para uma celebração que tem significados espirituais profundos. É um memorial do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então eu preciso ter consciência de tudo isso que Cristo fez por mim, consciência do sangue de Jesus derramado por mim. Por isso que essa celebração é uma celebração para cristãos. A gente defende que quem deve participar da ceia do Senhor são os cristãos. Por isso que nós não incentivamos e nem permitimos, não temos esse costume nas igrejas em que servimos a Cristo de oferecer a celebração para aqueles que não são cristãos, porque eles não têm consciência do que a ceia do Senhor significa. Muitos não têm consciência do que significou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eles nunca tomaram consciência da sua pecaminosidade, do seu pecado, para reconhecer o valor da cruz e o valor de Cristo como nosso Salvador. Então eles estariam participando indignamente da ceia do Senhor. Eles estariam participando sem discernimento da ceia do Senhor. E estariam com isso amontoando juízo sobre eles mesmos. Então, participar da ceia do Senhor com discernimento é ter consciência clara do que ela significa, ter consciência clara do que Cristo fez por nós. E aí, diante dessa consciência, em humildade, a gente reconhece a nossa indignidade e participa da ceia do Senhor. Não se exige que ninguém seja perfeito para participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela é uma cerimônia para cristãos e cristãos pecadores. Cristãos que estão em processo de santificação, cristãos que precisam ir melhorando dia a dia. Paulo diz aqui que existem muitos cristãos que não estão participando dignamente da ceia do Senhor. Pelo que a gente falou, a ceia do Senhor é mais uma refeição para esses cristãos. O negócio na igreja de Corinto, irmãos, está muito bagunçado. Paulo até diz que é importante, não sei se você reparou no versículo 19, é importante que haja essas divisões mesmo, para que os aprovados se tornem conhecidos. Paulo tem consciência que tem muitos cristãos em Corinto que eles estão fazendo de conta. Tem muita gente em Corinto que se diz cristão, que se diz convertido, mas na verdade nunca se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente ali que não experimentou a conversão. E todo esse problema que está acontecendo na igreja vai ser importante inclusive para deixar claro quem pertence ao Senhor Jesus e quem não pertence ao Senhor Jesus Cristo. Paulo inclusive diz aqui nesse texto que tem muita gente que está sendo punida por Deus por participar da ceia do Senhor de maneira indigna e sem discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo. Deus obviamente pode punir pessoas por causa do seu
pecado e ele pune gente que não é cristão e pune também cristãos. A Bíblia Sagrada é clara em falar sobre a disciplina de Deus. E a disciplina de Deus é um sinal de que nós somos filhos dele. Então, às vezes, para corrigir a nossa rota, quando nós estamos pegando um caminho que é contrário à vontade de Deus, eu estou falando de cristãos, né? Cristãos que estão em processo de santificação e de repente precisam corrigir a rota em alguma área da vida, Deus pode sim usar da disciplina para fazer a gente corrigir a rota. Hebreus é muito claro no que diz respeito a isso. E Hebreus diz que quando Deus nos disciplina, é sinal que somos filhos, que não somos bastardos, e que a disciplina é um sinal do amor de Deus por nós. Então tem muito cristão em Corinto também que está sendo disciplinado por conta da sua atitude. Paulo termina assim os versículos finais de 1 Coríntios 11. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Aqui ele está fazendo uma referência àquela festa do amor, porque tem cristão que está chegando primeiro e eles comem toda a comida e deixam os cristãos que chegam depois com fome, né? Os cristãos mais pobres. Então, esperem uns pelos outros. Vamos fazer essa festa direito. Já que é para ter uma celebração comunitária, já que é para ter uma reunião de comunhão, então vamos fazer direito. Esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Então, se você está indo para essa festa para encher a barriga, então come em casa antes, né? Que aí você tem condição, em chegando na igreja, de esperar aqueles irmãos que chegam depois, para que todos possam participar desse momento de comunhão. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Então, a celebração do ágape, essa festa que antecedia a ceia do Senhor, ela está trazendo juízo para muita gente, né? Porque eles estão celebrando de maneira equivocada, não estão levando a sério o amor ao próximo, não estão respeitando o seu próximo, e também quando celebram a ceia do Senhor. Tem muita gente que não está discernindo e participando indignamente desse momento. Então Paulo trata dessas três questões, meu irmão e minha irmã. Ele apresenta uma repreensão para que a gente não transforme a ceia num mero ritual. Ele apresenta o significado da ceia, que é a proclamação pública da morte de Jesus. E ele termina apresentando alguns perigos, né, de celebrar a ceia de maneira equivocada, que é se reunir para juízo. Então, o desafio é, quando a gente vai participar dessa celebração, participemos com consciência da nossa indignidade e daquilo que Cristo Jesus fez por nós. Nós oramos a Deus para que em breve a gente possa se reunir para celebrar essa festa tão bonita e tão importante para os cristãos, que é a ceia do Senhor Jesus. Hoje não estamos celebrando a ceia, mas estamos trazendo à memória aquilo que Cristo fez por nós. Diante desse texto relacionado à ceia do Senhor, nesse culto agora, nesse ambiente online e virtual, eu queria convidar você para que a gente orasse a Deus e para que a gente louvasse a Deus em razão do que Cristo fez por nós. Nós não estamos com os elementos, nós não temos pão, nós não temos o vinho em mãos agora, mas eu queria convidar você a dar graças a Deus em razão do corpo de Cristo moído por você, a dar graças a Deus porque o sangue de Cristo foi derramado por você. Queria que a gente louvasse ao Senhor em razão da redenção. Nós somos seres humanos, pecadores que um dia fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Nossa vida estava caminhando para a perdição, nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus e a nossa vida foi ressignificada, passou a ter sentido, passou a ter significado junto com o Senhor Jesus Cristo. Isso só foi possível por causa da cruz, aquilo que a gente celebra na ceia. Então eu queria convidar você nesse momento a louvar a Deus pela cruz, a louvar a Deus em razão do que Cristo Jesus fez por nós. Vamos fazer isso todos juntos, no nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse trecho da tua palavra que trata da ceia do Senhor. Te louvamos por essa celebração tão importante, Deus, que faz com que a gente, de tempos em tempos, rememore o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, que faz com que a gente, de tempos em tempos, nos lembremos da cruz, nos lembremos do seu corpo partido por nós e do seu sangue derramado por nós. Meu Deus, ajuda a gente, em todo momento da nossa vida, ter sempre essa gratidão no coração pelo que o Senhor fez por nós. Nós não merecíamos o teu sacrifício, Pai. Um dia a humanidade pecou contra o Senhor e se afastou do Senhor.
mas por pura graça e misericórdia o Senhor resolveu nos salvar por meio da cruz. E a gente só tem que te agradecer por isso, Deus, porque nós não merecíamos. E sermos encontrados por tua cruz, e sermos encontrados por ti, e abraçado o Evangelho, e abraçado o Senhor, foi a melhor coisa que a gente fez na vida, Deus, porque a gente entendeu o que é viver e o que é ter sentido na vida, o que é ter significado na vida, e nós te louvamos por isso, Deus. Te louvamos pela cruz, te louvamos por teu sacrifício, Pai. Te louvamos e reconhecemos a nossa indignidade, Deus. Reconhecemos que nós precisamos do Senhor, que nós somos pecadores e precisamos da tua graça e do teu amor na nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a sempre te servir com esse pensamento em nosso coração, para que a gente nunca transforme as celebrações ao Senhor em meros rituais desprovidos de significado, para que a gente nunca se reúna para pior, Deus, para que a gente se reúna sempre para melhor, para que a gente se reúna sempre para edificação, para que a gente nunca se reúna para juízo, Deus, mas para que a gente se reúna para a tua bênção, para desfrutar do teu favor, para desfrutar da tua graça. Nós te pedimos isso, meu Deus, nessa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites,
Bom, irmãos, nós estamos caminhando para o final do nosso culto, para o final da nossa celebração, e agora nós vamos participar também de um outro momento muito importante e especial. O culto a Deus, ele possui alguns elementos, e um deles é exatamente o momento da generosidade. A gente cultua a Deus ouvindo a palavra dele, cantando louvores, por meio da oração, e também participando do momento de generosidade. Então agora é o momento de a gente separar o nosso dízimo, separar as nossas ofertas, para a gente apresentar ao Senhor. Os dízimos e as ofertas são a maneira que a Bíblia apresenta para a gente, para a manutenção da obra de Deus, para a expansão do reino de Deus. E a gente louva a Deus pela vida de todos aqueles que são membros da IAP em Santana, que agora participam dessa live, participam desse culto e que generosamente têm contribuído com a igreja, com a manutenção da obra, com a manutenção e expansão do reino de Deus por meio dos dízimos e das ofertas. Tem a conta da igreja aparecendo aqui no visor, e eu queria orar nesse momento por você e pedir que Deus continue lhe sustentando e lhe abençoando, inclusive nesse período terrível que nós estamos vivendo, que é esse período de pandemia, onde muitas pessoas estão com bastante incertezas no coração diante desse cenário econômico e financeiro que se apresenta diante de nós. Quero colocar a sua vida diante de Deus e eu quero pedir e desafiar você a participar desse momento de generosidade, a participar desse momento de dízimo e oferta, a fazer de fato o seu dízimo, a sua oferta, enviar o seu comprovante para aqueles que cuidam dessa questão na igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Além disso, nós vamos orar pelas ofertas, orar pelos dizimistas, vamos aproveitar essa oração também e já apresentar a sua vida, a vida da sua família, orar pela igreja, orar pelos irmãos da igreja, suplicar a bênção e o cuidado de Deus, que seja cada vez mais intenso sobre nós e sobre as nossas famílias. Vamos fazer isso no nome do Senhor Jesus? Senhor, eu glorifico o Teu nome pela vida dos Teus filhos, Deus. Mesmo nesse período de pandemia, o Senhor tem sustentado os irmãos e irmãs da igreja em Santana. O Senhor tem sustentado aqueles que, junto com a gente, servem o Senhor Jesus nessa comunidade. E eu louvo a Deus, pela vida de cada um deles. Louvo ao Senhor, porque mesmo nesse período de dificuldade, Deus, os Teus filhos continuam sendo fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas, meu Pai, e têm contribuído generosamente com a Tua causa e com a Tua obra. Eu louvo o Teu nome, Pai, pela vida de cada um, e eu suplico ao Senhor nesse momento a Tua bênção sobre eles e sobre as famílias, meu Pai. No nome de Cristo, continue ajudando a todos, Deus. Os que vão participar hoje desse período, desse momento de generosidade, recebe essa oferta ou esse dízimo como um ato de adoração ao Senhor, ao Teu nome, Pai. E eu oro pelas famílias, meu Deus, nesse momento de crise, aqueles que estão cheios de incertezas no coração, aqueles que estão preocupados com o sustento, preocupados com o futuro. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, mostre ainda mais para eles o Seu cuidado, mostre ainda mais para eles a Tua presença, meu Deus, para que eles sempre possam enxergar e olhar para o Senhor, e não duvidar da Tua provisão e da Tua graça nesse momento. No nome de Cristo nós oramos, Pai. Aproveito também para apresentar a Ti as famílias da Tua igreja, Pai. Pai, continua cuidando de cada um dos Teus filhos, continua abençoando as famílias. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Senhor. O Senhor sabe se tem gente já em níveis altíssimos de estresse, com problemas emocionais, com problemas na família durante esse período. Eu suplico a Ti, meu Pai, no nome de Jesus, abençoe os Teus filhos. O Senhor sabe se tem filho seu que está com problema na área da saúde, precisando de restauração, de cura. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, cura, Senhor Jesus. O Senhor sabe se existe alguém dos que estão nos ouvindo agora que precisam de salvação. Meu Pai, eles ouviram uma palavra sobre a cruz e sobre o que o Senhor fez na cruz. Salva, meu Deus, ajuda esse Teu filho, essa Tua filha a enxergar e a reconhecer o Teu amor e a tomar decisão ao Teu lado, Senhor Jesus. Tudo nós apresentamos a Ti nesse momento, meu Deus, crendo e confiando que o Senhor nos ouve. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um sábado abençoado. Não se esqueça de compartilhar mais uma vez essa celebração para que, quem sabe, outras pessoas em outros momentos também possam ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você e abençoar a sua família no nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito
seja com todos nós. Amém. Deus abençoe.